Olá, povo do direito do trabalho, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, mais um vídeo inédito. Aqui, como vocês sabem, predominantemente a gente trata de acórdãos de tribunais superiores, como a STF e TST sobre matéria trabalhista, mas como nós fizemos uma enquete no Instagram sobre o fim da MP, mais especificamente da MP 1045, mas também em relação à MP 1046, e lá o pessoal pediu para que fosse por vídeo alguma coisa, a temática relacionada a isso, então estamos gravando, esse é o segundo e último vídeo sobre esse assunto, para que a gente possa retomar a vocação desse canal, que é predominantemente de analisar acórdãos de tribunais superiores, e aí a gente traz a doutrina, a gente traz a matéria, eu acho mais interessante, porque até uma coisa que eu percebo, assim como as pessoas têm diferentes formas de aprender, né? Algumas pessoas são mais visuais, outras mais auditivas, outras sinestésicas, precisam de mais movimento, né, para o aprendizado. Mesmo dentro das pessoas que são mais auditivas, por exemplo, algumas pessoas gostam mais de aprender quando o conteúdo é passado de forma bem didática e passo a passo dentro do tema, que é o que eu faço no Drops Direito do Trabalho, que é o podcast, e tem gente que acha interessante justamente essa aplicação. E então, aqui no canal do YouTube, o objetivo é trazer a aplicação do conhecimento que vocês vão adquirindo ao longo da vida, né, dentro do direito do trabalho, e poder entender algumas decisões, por que elas são tomadas daquela forma, qual foi o embasamento, o que veio lá de trás dos TRTs, a partir da decisão do TRT, para que chegasse ao TST. Como vocês sabem, eu não aprecio, geralmente não aprecio a parte processual, então matéria sobre a transcendência em si, os requisitos, isso não é o objetivo nosso aqui, eu trato do direito material, que é a abordagem dentro dos acórdãos. Então, hoje nós vamos continuar para finalizar essa parte das medidas provisórias, que se acabaram, né, que perderam a sua vigência e não foram convertidas em lei. Recomendo de novo para vocês, quem puder, vai no podcast Drops de Direito do Trabalho, nos episódios do ano passado, de 2020, existem alguns episódios sobre o fim da MP 927, que eu recomendo fortemente que você escute, porque a MP 1046 foi basicamente uma cópia da MP 927. Então, aquilo que eu referi sobre o fim da MP 927, que tinha sido a que teve projeto de conversão com os jabutis no ano passado, aquilo que eu me referi sobre ela vale de novo para esse ano. Então, as questões relacionadas a banco de horas, prazo para banco de horas, antecipação de férias, pagamento de férias, tudo isso continua valendo como era no ano passado. Tá? E alguns temas que eu também já abordei no podcast, eu não vou voltar, porque o objetivo do YouTube não é repetir conteúdo do podcast, né? Trazer uma nova abordagem, justamente por isso geralmente são os acórdãos, mas também já foi tratado no podcast questões relacionadas à vacina, tá? Questão de Covid, vacina, extinção do contrato de trabalho e Covid, a gente vai falar hoje brevemente, por conta da perda da vigência da MP, mas também já foi abordado por lá, tá? Então, eu recomendo que realmente escutem lá, faz mais sentido, né? É daquela época, não houve alteração de entendimento, enfim, então o que a gente falou lá continua valendo e você pode ter o acesso pelo podcast. Aqui, eu quero tratar hoje do seguinte, então, mais especificamente, o que remanesce, sabe? O que sobra de uma MP que perdeu a vigência? Então, a gente já conversou sobre o fato de que a própria Constituição prevê que as relações jurídicas estabelecidas na vigência das MPs, e tendo elas como base, essas relações jurídicas são regidas e regulamentadas pela MP. Então, durante o período de vigência da MP, as relações jurídicas baseadas na MP estão ok. E aquelas relações jurídicas que começam, ou situações jurídicas que começam e terminam na vigência da MP, ainda que depois ela não seja convertida em lei, você teve o quê? Ato jurídico perfeito. Então, tendo ato jurídico perfeito, que são essas relações que começam e terminam durante a vigência da MP, também está tudo resolvido. A questão é que no direito do trabalho, normalmente o que nós temos são contratos e relações de trato sucessivo, ou seja, diferido no tempo, mês a mês, aquilo não se esgota imediatamente. Então, os contratos que estavam vigentes ou que começaram na vigência das MPs, eles continuam vigentes depois. A partir do momento em que as MPs perdem a sua vigência, esses contratos que ainda existem voltam a ser regidos pela CLT. É assim que funciona. Então, a regra é esta. Nós voltamos ao que nós já temos, ao que nós sempre tivemos,
e que nos resolve muito bem, principalmente na parte de teletrabalho, não temos nada tão sensacional assim, tá? Acho que a grande diferença seria a questão das férias, mas também já falei sobre isso, sobre essa possibilidade de se manter, então, claro, quem já fez, já programou e vai pagar as férias só em novembro, não o terço, né? Não tem problema. Se a pessoa já fruiu essas férias antecipadas e tudo foi feito na época da vigência do MP 1046, de acordo com o MP 1046, não tem problema isso ter produção de efeitos, ou seja, isso manter uma certa eficácia, ainda que depois do período de vigência dela. Vai ter gente que diz que é diferente? É claro, gente, o direito é isso, o direito é lindo porque a gente não tem aqui posições absolutas e longe de mim, vocês sabem, estabelecer alguma regra, não faço, não gosto disso, não é o que faz sentido. Eu trago a vocês resultados a partir de estudos que eu faço e da experiência que eu já tenho acumulada em relação a esse tipo de assunto. E aquilo que a gente já vê que comumente acontece. Então, se a MP 1046 dizia, por exemplo, que as férias, né, poderiam ser, as férias fruídas poderiam ser pagas no 5º dia do mês subsequente, e o terço pago até, eu falei novembro, porque é até a parcela da gratificação natalina, que para mim é a primeira parcela, que é a melhor forma para o trabalhador, né? Isso, se tudo foi celebrado de acordo com o que a MP previa, e a pessoa fruiu as férias no período da MP, me parece que está tudo bem. Há quem vai entender que, não, acabou a vigência da MP, tem que pagar imediatamente o terço, porque não tem mais a previsão para pagar até novembro. Acho que isso feriria um pouco da segurança jurídica, mas também é uma interpretação possível, tá? E assim como, aí, claro, você tem que olhar, tem gente que estava no meio das férias, no dia 26 de agosto, quando a MP perdeu a vigência. Então, fica aquela dúvida, pode pagar, então, no mês seguinte, até o 5º dia útil, ou tem que pagar agora imediatamente? A gente também trabalha um pouco com razoabilidade. É razoável que o empregador tenha feito a projeção e a programação financeira para o pagamento no 5º dia útil. Isso não tem nem cabimento, né? Ele estava contando com aquilo, pelo menos durante a vigência da MP. Então, o que se estabeleceu durante a vigência da MP, de acordo com a MP, em princípio, ainda que alguns efeitos fiquem para depois, não há problema jurídico em que esses efeitos fiquem para depois. Uma outra discussão que segue e que agora já temos processos tratando desse assunto em relação a férias e 13º, o cômputo dos meses de contratos suspensos, né, para fins de 13º e férias. Sobre isso tem textos, então saiu o artigo no Conjur, saiu o artigo no Estado de São Paulo, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Eu me lembro que também tem lá no podcast, porque já foi assunto do podcast também. O artigo também está no site sobre a matéria, então também não vou abordar ele aqui. Neste caso, teremos outra forma de aprendizagem, que é através da leitura, com as opções possíveis, até por isso, porque existem opções de interpretação diversas para a questão da contagem dos meses de suspensão do contrato para fins de período aquisitivo de férias, período concessivo de férias, então, eu poderia ter a dobra, né? E também para o 13º, por compliance e por uma questão de justiça aos trabalhadores, porque a escolha pela suspensão não é deles, por compliance se contariam os meses. Por previsão legal? Depende. Então, tem previsão legal para fins de 13º e para férias, inclusive as previsões até podem ser um pouco diferentes, então podem ser tomadas decisões diversas. Ah, mas o Ministério da Economia disse que não conta. É uma nota técnica, assim como tem nota técnica do MPT dizendo que conta. Então, nenhuma das duas tem um chamado efeito vinculante. Então, uma questão de gerenciamento de riscos, trabalho de compliance, não só com gerenciamento de riscos, mas com satisfação dos trabalhadores no ambiente de trabalho, necessidade de manutenção desses trabalhadores com mínimo de dignidade, circulação de dinheiro para consumo no momento do 13º em novembro. Então, se as pessoas tiveram de novo os contratos suspensos e quando chegar em novembro ela receber só 7/12 de 13º, 6/12 de 13º, como que a economia gira com a quantidade de pessoas que ficaram afastadas, que ficaram com o contrato suspenso no período? Então, isso também é para se pensar, o direito também faz parte dessa parte de economia social, economia do consumidor e o trabalhador também ser encarado como consumidor. Enfim,
Para agora, sobre o que eu quero falar com vocês. O artigo 10, então, da MP 1045, ele prevê que fica reconhecido, então, mantido, como nós tínhamos na outra, mantida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber benefício emergencial de manutenção do emprego e renda a partir ou da suspensão ou da redução da jornada de trabalho e salário. E aí nós temos no próprio artigo 10 da MP, que também já tinha na Lei 14.020, né, porque fazia parte da MP 936, temos então os valores, os percentuais dessa garantia de emprego. Também, escutem lá no podcast, porque eu já falei sobre essa garantia de emprego por muitos episódios. Ela não é uma autêntica garantia de emprego, ela é uma indenização tarifada. Muito bem, por isso que ela tem uma proporcionalidade no caso da redução de jornada. Já temos decisões, inclusive, reconhecendo a garantia, determinando o pagamento. Já temos várias decisões não reconhecendo força maior para fim de não pagamento dessa garantia, tá? Até porque tem uma decisão muito interessante já tratando sobre isso, dizendo que a empresa já utilizou do argumento da força maior para fazer a suspensão dos contratos ou a redução de jornada e salário, com o que ela teve uma redução de custos e o trabalhador já teve uma perda expressiva. Então, foi por causa da força maior que ela já usou isso. Então, se ainda assim ela vai ter que mandar embora, ela não poderia utilizar de novo dessa força maior, porque isso escapa da boa-fé contratual, da boa-fé objetiva contratual. Então, já tem decisões nesse sentido, assim como eu já vi uma decisão em que o trabalhador, embora tenha tido a redução de jornada e salário, não teve o pagamento do benefício emergencial, mas provavelmente isso se deu por uma falha na comunicação entre empresa e união, tá? Porque isso eu não cheguei a conseguir compreender, mas ele não recebeu o benefício emergencial. E o artigo 10, isso é uma coisa que eu sempre comentei até, o artigo 10 não diz que a garantia é para quem tem o contrato suspenso ou com jornada reduzida. A garantia é para quem recebe o benefício emergencial. Isso significaria, por exemplo, que o aposentado que tiver o contrato suspenso nos termos que a MP permite, não teria essa garantia, porque ele não recebe o benefício emergencial. Não temos decisões especificamente sobre esses até agora, pelo menos eu ainda não vi. Se souberem, por favor, comentem, eu vou ficar muito feliz em poder ir atrás disso. Mas sobre ele não ter conseguido receber o benefício emergencial e a empresa querer se aproveitar disso para ele não ter a garantia, já tem decisão dizendo que não é um argumento válido. Então, o artigo 10, ele continua, e por que eu trato dele hoje? Porque com o fim da MP, diz assim, mas acabou a MP, não tem a garantia de emprego. Entra naquilo que eu falei da produção de efeitos, ainda que depois da vigência. Então, a produção de efeitos, ela existe porque o acordo foi celebrado na vigência da MP. Então, celebrado o acordo de suspensão ou de redução, com o pagamento do benefício emergencial, ou pelo menos a previsão para que esse pagamento acontecesse, existe a garantia de emprego, tanto pelo período da suspensão ou de redução, que aí no caso acabou, né, gente, porque 26 de agosto acabaram todas as suspensões e reduções, e agora pelo prazo correspondente. Eu sempre fiquei muito preocupada com as empresas pedindo para renovar a possibilidade de suspensão, renovar a possibilidade de redução, porque para cada renovação é uma renovação de prazo de garantia. Então, a empresa que continua precisando dessa estratégia, que continua precisando fazer isso para reduzir custos, será que depois ela vai ter como bancar essa garantia de emprego, ainda que na forma de indenização tarifada, ou seja, ela vai ter como arcar com isso se depois ela precisar despedir essas pessoas? Tem gente que já tem mais 6 meses de garantia, porque puxou da garantia da MP e da Lei 14.020 anterior, e a própria MP agora previa que isso se somava. Então, tem a do período e a do retorno, e a garantia é pelo período de retorno a partir do retorno. Então, não é, ele fez de 2 meses, depois fez mais 2 meses. Voltou, trabalhou uma semana e aí tem mais 2 meses de suspensão, então esses 2 meses compensam com os outros. Não, gente, é 2 meses do retorno às funções ou do retorno à jornada normal. Então, o período que ficou fora na suspensão tem agora que cumprir como emprego. Se não cumprir, vai ter que pagar, e no caso da suspensão, vai ter que pagar 100% do que faltava. Então, vejam, era temerário continuar com esse tipo de possibilidade, sendo que existe um direito correspondente depois, que nem todas as empresas sabem se vão ser capazes de arcar. Então, muito cuidado com isso, tá? No caso da gestante, nós temos já
temos várias coisas, situações diferentes em relação à gestante, mas aqui eu quero mencionar que o inciso 3º do artigo 10 da MP, ele fala sobre a redução, sobre a garantia de emprego para gestante, que fica assim: o período dela, o equivalente, né? Ou seja, tem o período da suspensão com garantia, ok? O equivalente dela à suspensão no retorno, ele é contado do término da garantia constitucional. Então, ela tem a garantia de 5 meses após o parto. Depois dessa garantia de 5 meses após o parto, é que começa a garantia da MP. Isso também continua valendo. Por quê? Porque não tem a ver com vigência, tem a ver com produção de efeitos. Então, a vigência serve para a celebração dos acordos. Agora, você não pode mais suspender, porque você não tem mais previsão legal para suspender contrato, nem reduzir jornada e salário, a não ser no caso de negociação coletiva, como a gente já falou. Agora, aqueles acordos já celebrados, eles se regem pelas regras do momento da sua celebração. É a isso que se chama ato jurídico perfeito, na verdade, né? Ainda que a produção de efeitos se dê posteriormente. Então, a gestante sempre pôde fazer a suspensão, né? Então, já tinha previsão de que a suspensão podia ser feita para a empregada gestante, foi mantida na MP, mas, no caso da empregada gestante, você vai ter que, primeiro, que a suspensão se encerra quando ela entra em licença maternidade, então, se nascer o bebê, se encerra a suspensão imediatamente, e ela entra na licença maternidade, que garante a remuneração integral para ela, né, de benefício, e o salário de maternidade, e quando ela volta 120 dias depois de licença, tem mais os 30 dias, né, ou os dias equivalentes, porque aí são 5 meses após o parto, não necessariamente dá 150 dias. Depois desses 5 meses após o parto, é que se conta o prazo da garantia da MP. Então, se ela ficou com o contrato suspenso 60 dias, e aí ela entrou em licença maternidade, quando ela volta, quando ela nasce o bebê, ela tem 5 meses após o parto, e encerrados esses 5 meses, os 60 dias do equivalente da suspensão do contrato. Então, ela adquiriu uma garantia de emprego superior, tá? Então, é bem importante. E a previsão no artigo 13 é de que ela podia participar, então, né, estar nessa condição, que foi uma coisa que foi renovada e que era muito importante a previsão, também por causa da Lei 14.051, que prevê o afastamento da gestante, né, que não puder realizar trabalho remoto durante o período considerado ainda de pandemia. Então, durante o nosso período de pandemia, a gestante que não puder fazer trabalho em home office, teletrabalho, trabalho remoto, tem que ficar afastada. Temos toda a discussão de que não tem previsão de quem é que paga, não tem previsão de quem é que paga, dizendo a lei que é garantida a remuneração da trabalhadora, quem garante remuneração é o empregador, mas temos decisões muito interessantes já da Justiça Federal, entendendo que é o INSS que deveria arcar isso, assim como acontece nas questões de insalubridade, quando a mulher não pode exercer atividade. Então, muito bem. Então, nós temos a previsão. O que acontece a partir de 26 de agosto? Não é mais possível a utilização da suspensão. Então, a trabalhadora estava com contrato, a gestante estava com contrato suspenso e acabou o MP. Primeiro que já ia acabar a suspensão de qualquer forma, porque ela já era de 120 dias pela previsão da MP. E agora, o que eu faço? Agora você afasta. É isso, você não tem mais como usar a solução da suspensão, porque a solução da suspensão não existe mais, tá? E ainda assim, dentro da solução da suspensão, espero que, para quem é profissional do direito, tenha comunicado para as empresas, né, tenha feito a devida orientação, no sentido de que, para quem utilizou desse expediente, tinha que ser mantida a remuneração integral, ou seja, no caso da gestante, se for fazer a utilização da Lei 14.151 para a suspensão, ainda tem a discussão se não teria que complementar a ponto dela continuar recebendo 100% da remuneração, porque essa é a previsão da Lei 14.151 e ela é mais benéfica para a trabalhadora do que a MP, porque pela MP, na suspensão, tem o benefício emergencial, pode ter ajuda compensatória de até 30%, e poucas mulheres com isso alcançariam os 100% da sua remuneração. Ainda assim, tem perda, porque tem a perda do FGTS, por exemplo, e da contribuição previdenciária para quem não entrar. Mas aí já entra em outro assunto. Além disso, sobre o que mais eu quero falar para vocês aqui rapidamente.
sobre o artigo 15, que é o artigo que trata da fiscalização. Então, atenção, porque a previsão era de que as irregularidades constatadas pela auditoria fiscal quanto aos acordos de redução e de suspensão de que trata a medida provisória, sujeitam os infratores à multa prevista no artigo 25 da Lei 7.998, que é a Lei do Seguro-Desemprego, mas que trata da multa também, que eu já tratei dessa multa também em inúmeras oportunidades no podcast. Então, vejam, essas irregularidades sujeitam. O que vai acontecer? Não tem mais essa previsão na MP, porque não tem mais MP. Mas, gente, qualquer irregularidade verificada no caso de fiscalização sujeita os infratores às multas previstas legalmente. Então, não há como dizer agora como defesa, assim, não, agora não tem mais como autuar por acordo irregular pretérito, que é o que vai acontecer com muita gente, com acordo irregular pretérito, que vai ser acionado agora por um processo de fiscalização pelo MPT ou pelos próprios trabalhadores individualmente que vão questionar os acordos. É claro que não tem como argumentar que agora, mas não tem mais MP, então não tem o processo da fiscalização, a multa não vai ser imposta porque não tem previsão. Voltamos à CLT. Multas são impostas em caso de irregularidade na contratação, na alteração, na suspensão, na redução. Nada mudou, tá? E o artigo 16 é um artigo que vai acabar sendo utilizado porque prevê que o disposto se aplica aos contratos de trabalho celebrados até a data da MP. O Ministério da Economia já dizia no ano passado também da MP 936, né? Que tinha que ser para os contratos celebrados até a MP. Isso significa, gente, que quem foi contratado em maio ou em junho não podia ter o contrato suspenso por SMP, nem a redução da jornada de salário. Então, se aconteceu, o acordo foi irregular. O acordo era para preservar os empregos, todas as medidas eram para preservar os empregos com renda de quem já estava com o vínculo. Então, quem pôde contratar depois da entrada em vigor dessas MPs é porque tinha condições de arcar integralmente com o custo. Se não, parece fraude, que é para contratar, para em seguida fazer a suspensão e gastar menos. Ou fazer a suspensão, que é fraudulenta, fazer uma contratação fraudulenta, fazer redução de jornada de salário e botar as pessoas para fazer hora extra e jogar isso no banco de horas, pessoas que você contratou agora. Então, é utilizar das estratégias do que nós tínhamos à disposição para manutenção de emprego e renda para benefício ilícito, irregular. Pensem nisso, né? Então, por isso a previsão e por isso eu estou falando sobre isso, tá? O artigo 17 da MP também tem uma coisa importante, porque tem a ver com o que vai gerar efeito, que é a percepção indevida do benefício pelo trabalhador. Então, um benefício emergencial que não era para ter sido pago e foi, e isso aconteceu com pessoas que tiveram contrato suspenso, a gente já sabe que isso aconteceu, e a empresa resolveu antecipar o fim da suspensão. E aí já estava programado o pagamento, a pessoa recebeu mais uma cota do benefício emergencial, como acontece com o auxílio, como acontece com o seguro-desemprego. Ela recebeu um benefício a mais, ou não chegou a ocorrer a suspensão, embora tenha sido mandado o acordo, foi cancelado, mas já estava na programação e a pessoa já teve já recebeu. Esse recebimento indevido do benefício emergencial mudou da MP do ano passado, da 936, da Lei 14.020, para a MP 1046. A MP deste ano a MP anterior previa que isso ia para a dívida ativa. E aí a União ia cobrar, não ia, né, gente? Porque é uma miséria do benefício emergencial. Agora ficou uma situação bem pior para o trabalhador. E tem trabalhador que não sabe que recebeu indevidamente. Que não sabe mesmo. Tem trabalhador que sabe. E tem trabalhador que não sabe. E como que isso vai acontecer? A previsão é de compensação automática com parcelas devidas de benefício emergencial do mesmo acordo ou outros acordos, e aí vem o mais grave. Ou, porque isso não vai mais acontecer, né? Ou com futuras parcelas do abono salarial ou do seguro-desemprego, gente. Diz o artigo, no final, assim, ó, conforme estabelecido em ato do Ministério da Economia. Então, teoricamente, tem que ter uma regulamentação para que isso seja feito. Tá? Não é, vai pedir o seguro-desemprego e aí diz assim, olha, na verdade, você tinha direito a 5 cotas de R$ 1.250, mas você vai receber só 4, porque tem 1.250 do benefício emergencial aqui, que você recebeu indevidamente, então a gente já vai reter e por isso a gente já vai fazer essa compensação automática.
Vejam, né? Então, a gente não sabe se vai ser feito dessa forma, então vai ter gente que vai perder o emprego depois de ter tido suspensão e redução, ter recebido o benefício emergencial e correr o risco de ter esse valor compensado se recebeu indevidamente o benefício emergencial. Então, se você sabe de alguém que recebeu o benefício emergencial e essa pessoa já sabe que o recebimento foi indevido, eu sugiro fortemente que você converse com essa pessoa, converse com esse trabalhador e diga para ele, olha, vamos buscar a melhor forma da gente ir atrás e devolver esse valor recebido indevidamente para você não ficar com essa pendência depois. Porque, mas ele gastou. Pois é, ele gastou. Então, ele gastou, eu sei, até porque não era grandes somas, né, e era uma soma necessária, a pessoa gastou. Então, ela fica ciente de que pode ser que isso aconteça depois. Mas se ela recebeu indevidamente de boa fé porque o empregador informou errado. Pois é, mas chega um ponto, ela recebeu de boa fé. Ela continuar com esse valor de boa fé fica mais difícil. Porque se ela voltou a trabalhar, se ela voltou a ter a jornada normal, mas é que o empregador não pagou a ajuda compensatória dos 30%. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, irregularidades trabalhistas não têm efeito nessa situação, tá? Então, isso também é uma coisa importante que permanece. Até é estranho, porque assim, a outra MP que caiu dizia que era por dívida ativa. Então, aqueles benefícios recebidos indevidamente no período da MP 936 são por dívida ativa. Os benefícios recebidos na vigência desta MP são por compensação. O que se pode argumentar? Realmente, direito intertemporal. Os recebidos durante a vigência da MP indevidamente podem ser compensados, vão ser compensados com abono ou com seguro-desemprego, requeridos também na vigência da MP. Porque caindo a MP, não tendo mais vigência, não existe mais essa previsão. Você precisaria criar uma legislação ou uma normativa específica, porque não me parece até que precisasse constar em lei, gente. Eu acho que o ato normativo do Ministério da Economia seria suficiente, porque é um recebimento indevido. E portanto, a pessoa tem que devolver, como tudo, né, que é da União. Aliás, como tudo na vida, né? Então, se não tem mais essa previsão, o normal seria entrar em dívida ativa, porque é crédito da União. Então, o normal seria entrar na dívida ativa, que era a previsão da MP passada, mas que é uma previsão razoável para o momento, né? Então, a previsão do artigo 17, ela é para o período, mas, de novo, pode produzir efeitos. Então, pode ser que a União entenda que é possível essa compensação, mesmo sem ter mais vigência a MP, porque os benefícios foram recebidos na vigência da MP que previa a compensação. Então, seria mais ou menos nessa linha de interpretação, ou, bom, a MP não vale mais, benefícios recebidos indevidamente, agora temos que discutir como eles vão ser devolvidos para a União. E o jeito normal é entrar em dívida ativa. Esse é o jeito normal, inscrever em dívida ativa e depois, se for o caso, executar esse valor, né, que não é exatamente um valor tão relevante para a União quanto dos grandes devedores, né, que estão por aí, fazendo refis. Enfim, por fim aqui, já finalizando aqui com vocês, temos a previsão de cancelamento de aviso prévio no artigo 19, que o empregado e o empregador podem optar pelo cancelamento do aviso prévio em curso. Qual era essa previsão? Para que em seguida fizessem a suspensão, então, em vez de despedir, de novo, medidas para manutenção de emprego. Então, em vez de despedir, então, mandou embora. Veio a nova MP, porque a gente sabe que essa nova MP demorou muito para vir, né? Então, veio a MP. Então, cancela o aviso prévio, volta e a gente suspende o contrato. Maravilha. Então, isso agora, desse artigo, o que pode acontecer? Pode cancelar o aviso prévio de comum acordo e a pessoa voltar a trabalhar. Isso sempre pode. Só que não pode mais fazer utilizadas medidas que era a previsão do parágrafo único. Recomendo fortemente, gente, que vocês leiam atentamente e verifiquem com as empresas e quem advoga para trabalhador, procure saber isso, porque certamente o MPT também vai começar a olhar isso. Nós temos previsão de prazos, né, nas MPs, prazos que foram suspensos, diferidos na vigência da MP, com previsão de quando retomariam, de quando as coisas voltariam ao normal. Então, por exemplo, o FGTS. Durante 180 dias da data da entrada em vigor da MP, então, a MP vale 120, né? 60 mais 60.
Mas durante 180 dias da vigência da MP, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originados de autos de infração trabalhistas e notificações de débito de FGTS e os respectivos prazos prescricionais ficam suspensos. Então, nós tínhamos uma suspensão de 180 dias, ou seja, já era uma suspensão que ia além da MP, tá? Dentro do direito intertemporal, é razoável a interpretação de que quem já estava com esses prazos correndo, ou que foi autuado no período, ou que foi notificado no período, estava com o prazo suspenso. Não de 180 dias da sua autuação, da sua notificação, gente. 180 dias da entrada em vigor da MP. Tá? É possível entender que não existe mais essa suspensão do prazo? Sempre é. Sempre é possível entender que a partir do dia 26 de agosto, quando acabou a vigência da MP, esse artigo não existe mais e os prazos voltaram a correr. E não que ainda tem, vejam, porque é de 120 para 180, então ainda tem 60 dias. Para quem considerar que produz efeitos posteriormente, ainda que sem ter vigência, tem mais 60 dias de 26 de agosto. Vai lá para outubro. Mas se entender que com o encerramento da vigência os prazos voltam a correr, o suspenso é isso, volta a correr. Então, se estava lá com prazo de 30 dias e já tinham passado 15, voltaram a correr aqueles 15 da perda da vigência da MP. Então, vocês vejam como nós temos situações muito complexas criadas pelas MPs. Porque elas criam regras com prazos que depois ninguém tem mais certeza de como vai ser. Então, não tem segurança jurídica. MP não tem segurança jurídica, gente. Não adianta. E a relevância e a urgência, elas têm que ser para assuntos de relevância e urgência. E qualquer coisa que a MP estabeleça para além da sua própria vigência, que é o caso desse artigo, é sempre inseguro e temerário. Com todo respeito a quem elabora essas normas. Porque é claro que fica a dúvida. E é claro que pode ser que algum auditor fiscal, eu não conversei com ninguém sobre isso, pode ser que algum auditor fiscal, que entre os auditores se entenda, não, suspensão era durante a vigência da MP e se ela convertesse em lei. Não converteu em lei. Então, aqueles 180 dias não tem nenhum sentido fora da MP. Se não existe mais essa MP, se a gente risca ela, esse artigo simplesmente não existe. Claro, durante o período da vigência, não há dúvida de que o prazo ficou suspenso. Mas como o artigo previa uma suspensão para além da vigência da MP, era basicamente contando com uma conversão em lei. Podemos entender pela segurança jurídica que são 180 dias de qualquer forma? Podemos. Por segurança jurídica, boa-fé. Claro que podemos, o empregador se prepara para isso, né? Mas também é possível o entendimento de que, encerrada a vigência da MP, ela não existe no ordenamento jurídico e o prazo voltou a correr do fim da MP. Claro que não é como se, de novo, durante o período da vigência foi regido pela MP, claro. Mas, encerrada a vigência, não tem como continuar esse efeito. Então, nós vamos ter as duas situações. Sem contar o artigo 21, parágrafo único, que dizia que o disposto não se aplica aos processos administrativos que tramitam em meio eletrônico. Então, já não suspendeu para os processos em meio eletrônico. Acho importante também falar dos respectivos prazos prescricionais. Então, também tinha a suspensão do prazo prescricional sobre essa matéria. A gente tem a Lei 14.010, que fala de impedimento, que eu entendo que se aplica às relações de trabalho. Nós temos a previsão das MPs do ano passado, de suspensão de prazo prescricional, e temos dessa aqui também. Então, nós temos, quando forem ajuizadas as ações nos próximos 5 anos, né, e mesmo dentro dos 2 anos, é muito importante ter claros esses prazos aqui, dar uma olhada, embora a prescrição seja matéria de defesa, é bom você se preparar e verificar isso, porque você tem, prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos, para autos de infração, notificação de FGTS e prazos prescricionais. Então, a empresa que for discutir o auto de infração também teve a suspensão do prazo prescricional nesse período, tá? Da mesma forma, também em relação a prazos, o artigo 16, que eu também comentei bastante ele no podcast, falava do prazo para realização, para a obrigatoriedade de realização de exames médicos, também tem post no Instagram sobre isso, porque é um assunto que eu considero muito sério, exceto demissionais. Então, ficava suspenso
suspensa a obrigatoriedade de exames médicos periódicos, ocupacionais e complementares, pelo período de vigência da MP, pelo período de 120 dias da MP. Acabou. Esse era realmente só dentro da MP, então não tem mais. Mas ele tem uma previsão de realização no prazo de 120 dias do final da vigência da MP. Então, 120 dias da MP não precisava fazer e tem 120 dias depois para fazer. Não vou falar de novo, mas é ao mesmo raciocínio que se aplica para as questões do FGTS dos 180 dias, para cá também. Se realmente tem esses 120 dias para fazer, ou se deve fazer o mais rápido possível, porque não tem mais uma lei que preveja que tem 120 dias a mais para fazer. E o que eu acho mais temerário, na verdade, é deixar essas pessoas, né, do teletrabalho, 240 dias sem realização de exame médico ocupacional, justamente quem pode estar trabalhando na pior condição ergonômica possível, e que a empresa depois vai se responsabilizar. Então, como é que a empresa depois vai dizer que deu todas as condições e que o trabalhador está ótimo e sempre esteve ótimo, estava tudo ótimo, se ela não fez nenhum exame nele durante o período do teletrabalho? A empresa também tem responsabilidade pelo meio ambiente do trabalho no teletrabalho e no trabalho remoto, né? Isso já estava na MP, isso nós temos na CLT, então nada mudou. Então, cuidado com a utilização da norma, porque dependendo de como você trabalha na empresa, se você faz compliance, se você trabalha com preventivo, isso aqui é o ó. Não faz nenhum sentido esperar mais 120 dias, né? Quanto antes puder realizar esses exames, melhor, tá? Os exames vencidos no período, também de 120 dias, ou seja, os exames vencidos durante o período de vigência da MP, também tem previsão de que eles podiam fazer em até 180 dias do vencimento. Assim, é cruel isso aqui, porque os ocupacionais dos teletrabalhadores, 120 dias depois da vigência da MP. Os ocupacionais periódicos dos presenciais que venceram durante a MP, 180 dias do vencimento. Então, se venceu em junho, são 180 dias de junho, não agora de agosto, de quando acabou a vigência da MP. Então, a data de início de contagem é diferente para os ocupacionais em teletrabalho não realizados e os ocupacionais presenciais vencidos e não realizados no período da MP. Também há uma tolerância, né? Claro, quem teve o contrato suspenso, por exemplo, está numa situação diferente, né? Porque não chegou a prestar serviço todo esse período. Mas quem continuou trabalhando ou quem retornou logo, da mesma forma. O artigo 17, por sua vez, também trata da mesma questão relacionada à suspensão para treinamento, então, suspenso pelo prazo de 60 dias da MP, a obrigatoriedade de treinamento periódico e atualização e tudo mais, mas para realização em 180 dias da MP. Então, a gente tem 120 dias da MP, 180 dias da data prevista para o exame, do vencimento do exame vencido, 180 dias para fazer treinamento do fim da MP. Será que é uma boa ideia esperar 180 dias para fazer esses treinamentos, a não ser que a empresa não possa trabalhar presencial? Por quê? Os telepresenciais continuam tendo que ser realizados, de qualquer forma, tá? Então, aquilo do DNR também tem que fazer. Então, se puder fazer ensino à distância, vão ser feitos em ensino à distância. Então, só os treinamentos práticos que não, tá? Tem uma previsão muito legal da CIPA no artigo 18, então fica autorizada a realização de reuniões das comissões das CIPAs, né? Inclusive destinadas a processos eleitorais de maneira inteiramente remota, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação. Então, neste ponto, porque alguma coisa, né, tinha que prestar, neste ponto específico, uma pena que não teve a conversão em lei, porque eu acho que isso é uma modernidade que poderia ficar para sempre. As reuniões das CIPAs poderiam continuar sendo online, inclusive destinadas a processo eleitoral. Me parece que, por exemplo, por acordo coletivo, se possa estabelecer esse tipo de realização, mesmo sem MP. Não vejo qualquer problema. Então, acho que é perfeitamente possível, só que simplesmente utilizar esse expediente agora com base no artigo 18 não dá. Então, claro, tudo que foi realizado no período da vigência super vale. Mas de agora em diante, para realizar nesse sistema aqui remoto, precisaria de uma previsão. Talvez um manual de procedimento da empresa, talvez uma nova norma de conduta, mas me parece que um acordo coletivo, ou seja, com a participação do sindicato,
seria o meio mais idôneo e eficaz para você estabelecer novos processos de reunião, de realização de reunião, de convocação de reunião. Então, pode ser muito interessante, até porque deve ter membro da CIPA que está em teletrabalho. Então, como que vai fazer para o membro da CIPA em teletrabalho? Ele vai ter que comparecer à empresa para fazer reunião, e se ele for de grupo de risco e não tiver vacinado ainda, por exemplo? Então, me parece que mesmo sem agência DMP, nós podemos estabelecer esses processos, mas isso tem que acontecer com alguma normatização, porque você não tem mais uma autorização legal para isso, tá? O artigo ainda fala de depósitos de FGTS, AMP, que eu recomendo que vocês deem uma olhada. Estou sentindo uma obra, acho que vocês estão ouvindo também, uma interferência. Então, acho importante dar uma lida em toda essa parte do FGTS, essa eu não vou passar, mas é importante que vocês olhem os prazos previstos, tá? Porque também tem, de novo, suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos ao FGTS por 120 dias da publicação do MP. Então, pela vigência toda do MP de 60 mais 60, ficaram também suspensos os prazos prescricionais de cobrança do FGTS. Então, quando for cobrar FGTS de agora, nos próximos 5 anos, as pessoas têm que ficar muito atentas ao período em que esses prazos prescricionais ficaram suspensos. Mas por que ficou suspenso? Justamente, gente, porque o empregador tinha um diferimento de prazo para recolher. Então, como ele também teve esse diferimento, como que é contar o prazo prescricional se ele mesmo podia depositar depois? Por isso que é importante falar sobre isso, tá? Então, também tem previsão de convocação eletrônica para a realização de acordos coletivos, assembleias, convenções coletivas de trabalho. Então, o artigo 32 previa que fica permitida a utilização de meios eletrônicos para cumprimento dos requisitos formais. Então, até lista de presença, gente, com assinatura digital é possível fazer para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou de acordo coletivo de trabalho. Não pode mais fazer assim? Me parece que precisaria agora de um instrumento coletivo, realizado nos moldes tradicionais, que permita que as próximas vezes seja tudo pelo meio eletrônico. Mas agora, quem já fez, e podia até ter aproveitado para colocar uma previsão de que os próximos também seriam realizados assim, mas quem fez com a vigência, maravilha. No próximo, para que possa fazer pelo meio eletrônico, precisaria pelo menos de um aditivo, precisaria de alguma normativa entre sindicato e entre empresa, ou entre sindicato e sindicato, para que autorize a manutenção dessa realização por meio eletrônico. Me parece até que uma alteração no Estatuto do Sindicato de Trabalhadores talvez seja até suficiente. Se a empresa depois concordar em fazer pelo meio eletrônico, quando for acordo coletivo, se o Estatuto for alterado para prever tudo pelo meio eletrônico, maravilha, porque a gestão do sindicato também a autonomia do sindicato é plena para a sua gestão, né? Então, também é possível fazer isso por uma alteração de Estatuto, não me parece que poderia ser por regimento. Mas talvez o regimento eleitoral, não sei, como é muita coisa, né, ou mexer só no regimento interno, ou a parte de eleição, colocar só no eleitoral, me parece que isso precisaria constar no estatuto também, que eu acho que traria mais segurança jurídica, tá, para a situação. Então, vejam, o fim das MPs, né, porque quando se faz MP, a gente nunca sabe se isso depois vai vingar ou não vai, né, e alguns dispositivos, eles realmente têm uma aplicação temporária muito evidente. Outros não são assim. Então, o que a gente tem que ficar mais atento, e eu fiz esse vídeo assim como o outro, mas esse mais especificamente, para que isso fique muito claro para vocês, que a gente tem que ficar muito atentos a aquelas opções e possibilidades de produção de efeitos para além da vigência. A gente trabalha com boa-fé, a gente trabalha com razoabilidade, a gente trabalha, né, com vários princípios que têm que ser levados em consideração. A gente não pode trabalhar com a legalidade pura, então a gente sabe que acabou a vigência do MP. Você não pega aquilo e rasga e faz de conta que nada aconteceu. Aquilo que diz respeito ao direito material, a gente volta para a CLT, mas, nossa, com muita tranquilidade. Aquilo que diz respeito a procedimento, a gente vai dar uma olhada. E aquilo que diz respeito à produção de efeitos, prazos, providências, isso você tem que analisar com muita cautela e diversos pontos de vista. E não só também, gente, como eu sempre falo no podcast, quando eu falo das MPs, não só ou das leis em geral, sob o ponto de vista do permissivo legal. Então, é porque na MP dizia que eu tinha 180 dias para fazer o exame depois de vencido. Então, eu vou esperar. Depois o trabalhador apresenta um problema de saúde,
e ele fala que foi da empresa, e a empresa não tem um exame para mostrar que ele estava apto, inapto, o que aconteceu. A empresa não tem nada para mostrar que ela aplicou o princípio da prevenção, gente. O princípio da prevenção não ficou em suspenso. O dever geral de cautela não ficou em suspenso durante o período das MPs. Nada disso aconteceu. A empresa continuou responsável, inclusive tem previsão na MP expressa no sentido de que os dispositivos não podiam ser utilizados para violar legislação relativa à segurança, saúde e medicina do trabalhador, higiene, né, segurança e saúde do trabalhador, porque realmente não é para isso, né? Eram mecanismos para facilitar e operacionalizar melhor o período com manutenção de emprego e renda e tudo mais. Então, mas vocês vejam, a MP foi muito além de suspensão do contrato, redução. Ela trata de muitos outros assuntos, e esses assuntos são os que vão gerar debates na comunidade jurídica e nos processos trabalhistas pelos próximos anos. Então, tem gente que ainda não está se dando conta de demandas que podem surgir da má aplicação das MPs, mas isso é só questão de tempo, porque as pessoas têm 5 anos ou 2 anos de quando saem dos seus empregos para analisar se a empresa, quando fez aquilo desesperada, apavorada e às vezes sem consultar um jurídico, fez tudo certinho mesmo ou não. E mesmo que ela esteja bem intencionada, o prejuízo do trabalhador não se compensa com a boa intenção da empresa, até porque a boa-fé que a gente usa hoje em dia é objetiva e não é subjetiva. A intenção não é suficiente, o que importa é a conduta adequada. Então, é nisso que eu quero que vocês pensem, nesses efeitos a médio e longo prazo das MPs, na possibilidade de aplicação, não mais a aplicação da MP, mas da prorrogação dos efeitos naquilo que foi estabelecido na sua vigência, porque aí a gente está falando de intertemporalidade ok, sem problema de direito intertemporal. O que a gente não pode é criar novas situações baseadas no MP que não existe mais, mas a gente tem que analisar essas benesses, esses benefícios que a MP trouxe, que implicavam, que dão a entender que ela seria convertida em lei e por isso seria possível. Então, é razoável suspender exame, é razoável não fazer treinamento naquele prazo, porque a MP dizia que podia usar um prazo maior. Será que isso faz sentido para todas as empresas num determinado setor, por exemplo, num determinado local? Foram criadas tantas normas de medicina e segurança por causa da Covid, novos EPIs, inclusive novos treinamentos, né? Eu não tenho dúvida de que virão NRs para tratar sobre isso, porque nós vamos ter que conviver com isso por muito tempo. Então, é importante que a comunidade jurídica, que o operador do direito preste atenção nessas medidas e não trate nem a MP como algo eterno, mas nem como algo que passou e agora aquilo que foi lá, que fez lá. Só essa parte de suspensão de prazo para exame e treinamento e de prazo de prescrição e prazo para cobrança já muda completamente a regra do jogo como a gente está devidamente acostumado, né? Então, esse vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, mas é porque eu não quis fazer 2. Ai, como eu sou, né, gente? Podia ter feito 2, né? Tinha ficado mais simples. Eu sugiro a vocês, temos ainda um curso de extinção do contrato de trabalho em tempos de Covid, que está à venda na Simpla, está gravado. Tudo que tem de atualização eu coloco lá. Então, depois do curso ao vivo, já tem mais material complementar, né? Então, realmente, é um curso que ficou bem completo e ele continua bem atual, gente, porque nós vamos continuar lidando com essas situações e, de quebra, já tem um baita curso de extinção do contrato de trabalho em geral e temas que a gente não costumava tratar e já relacionados à Covid, principalmente rescisão indireta, força maior e a própria justa causa, tá? Então, eu vou colocar o link também aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse, e espero sempre vocês lá no @evoluir Direito do Trabalho, também nos Drops de Direito do Trabalho, e aqui. Então, agradeço muito por terem estado comigo até agora e até a próxima.